Olá pessoal, dando continuidade ao nossa disciplina de Fundamentos de Climatologia, certo? Começamos a abordar as características da precipitação, certo? Como que se dá a precipitação, quais são as origens da precipitação, como que você classifica a precipitação, certo? Posteriormente falamos também dos tipos de precipitação e agora vamos fazer uma análise da distribuição da precipitação. Primeiramente, a gente vai fazer uma distribuição mensal, certo? Como que essa distribuição mensal ocorre, em particular no Brasil, dentro de uma climatologia, ou seja, dentro de um determinado período da qual se faz a climatologia. E aí é o que a gente chama de normal climatológica da precipitação, onde é uma média do acumulado mensal, certo? No Brasil, desde 61 até 90. Então, temos aí esse período de 30 anos para ver como é que é a distribuição climatológica da precipitação, certo? Dentro da escala mensal, né? De tempo mensal. E depois a gente vai fazer essa abordagem também na escala global. Primeiramente, como vocês estão observando, como é que a gente faz essa análise dessa escala mensal. Então, eu vou mostrar para vocês, ao longo de cada mês, como que é o comportamento da precipitação no território brasileiro ao longo de cada mês, certo? Por isso que o tema é mensal. Então, vamos fechar aqui rapidamente e vamos entrar aqui no site do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse site e também do site do Centro de Previsão de Tempo e Clima, certo? Então vamos entrar aqui no Google. E aqui, como vocês estão observando, né? Temos aqui o site do INMET, a parte já aberta. Depois, como eu falei aqui, vou fazer um outro vídeo falando de forma clara, né, e de forma detalhada como acessar esses gráficos, como acessar essas informações, mostrar como é que é a estrutura do site do Instituto Nacional de Meteorologia, do INMET, certo? Bem, então vamos lá. Então, como vocês estão vendo aqui, temos as normais climatológicas, certo? No caso aqui é o produto. Temos aqui o mapa que é a precipitação acumulada e o período de 61 até 90, certo? E como vocês estão observando aqui, temos aqui na parte inferior da tela, não sei se vocês estão conseguindo ver, temos aqui janeiro, é sempre assim, janeiro, fevereiro, março até dezembro. E tem um extra que é o anual, ou seja, eu estou fazendo uma análise do ponto de vista anual. Como é que é o comportamento anual? Eu não estou vendo do ponto de vista mensal, e sim anual, certo? Então vamos passar para a tela cheia, certo? Então aqui, para ter uma visualização melhor. Então aqui a precipitação acumulada mensal de 61 a 90. Ali está anual, mas a gente está anual porque tem o último gráfico aí que vai mostrar, o último mapa que vai mostrar o comportamento anual. Mas estamos olhando aqui janeiro, certo? Então, como podemos observar, o mês de janeiro é extremamente chuvoso na maior parte do país, onde, de acordo aqui com a escala, isso mostra o que? Precipitações em milímetros, certo? Que é a unidade de medida de precipitação, variando de 10, né, até 420 milímetros. Então, como podemos observar, grande parte da região central do país, centro-norte, centro-sul, parte do sudeste e sudeste brasileiro, você tem o que? Uma grande precipitação, certo? Com exceção do extremo norte do país, certo? Ali no estado de Roraima, não é Rondônia, você tem ali uma baixa taxa de precipitação, ok? Então, você tem nessa região, é porque não tem como colocar a seta, né? Mas infelizmente
você tem aqui nessa região aqui uma baixa taxa de precipitação nessa região no extremo norte de Roraima, certo? E na região do semiárido nordestino você tem precipitações inferiores a 150 milímetros nessa faixa do ano. Por quê? Porque é o período de transição entre o período seco e o período chuvoso, certo? Depois a gente vai falar disso de forma mais detalhada já quando chegar na parte final do nosso curso, para descrever quais são os principais sistemas meteorológicos, né, que atuam no Brasil e na América do Sul. E dentre eles temos a zona de convergência intertropical, temos o vórtice ciclônico de altos níveis. Então, esses dois, tem um terceiro também, que não é tão menos importante, que é o distúrbio ou ondas de leste, né? Distúrbio de propagação ondas de leste, que também afeta bastante a região litorânea do Nordeste no que se refere à parte leste, certo? Enfim, de uma forma geral, o mês de janeiro ele já é, digamos assim, um mês de verão no hemisfério sul. Então você tem um aumento da atividade convectiva e, consequentemente, o que? Grandes formações, as famosas nuvens cúmulos nimbus, que depois vamos falar dela também, certo? E, consequentemente, muita precipitação, certo? No próximo mês, agora aqui é um pouquinho complicado, porque a seta está bem aqui no rodapé do Windows, então tem que ter uma habilidade aqui. Pronto, mês de fevereiro. Repare que a intensidade da precipitação ela fica mais elevada, em particular no norte do país, na região norte do país, nos estados do norte do Mato Grosso, região central do Amazonas, certo? No sudeste do Amazonas e parte das regiões do Pará. E aí estamos falando aí de 420 milímetros ou superior. Seguindo posteriormente, temos aqui o mês de março. E aí observe uma coisa interessante. No mês de março, na região nordeste, já temos o que? Uma atividade convectiva bem mais significativa, com precipitações climatológicas acima de 180 milímetros, nessa faixa de 150 e 180 milímetros na região central do Nordeste, sul e central do Nordeste, e na região norte do Nordeste, aí estamos falando dos estados do norte do Piauí, norte do Ceará, ou o estado do Maranhão, digamos assim, de praticamente quase toda a sua totalidade, precipitações bastante elevadas, acima de 250 a 300 milímetros, quando eu estou falando um acumulado médio mensal naquele mês, certo? Então temos precipitações elevadas, particularmente também na região litorânea, né, do estado do Pará, a ilha de Marajó também. Enfim, temos aqui uma precipitação bastante significativa. Posteriormente, como eu falei agora há pouco, vamos analisar os sistemas que influenciam essa precipitação de forma mais proeminente, mais significativa nessa região do nosso país. Por que ocorre tanta chuva nessa faixa norte do Nordeste e na região, parte da região norte do país, litorânea, né? Porque aqui é a região de atuação da famosa zona de convergência intertropical, né? Que depois eu vou descrever ela posteriormente, atuando aqui nessa faixa norte do Nordeste e da região litorânea da região norte do país. E também tem a questão de outros sistemas que a gente vai ver depois, de outros fenômenos, vamos falar assim, né, fenômenos entre aspas, do famoso El Niño e Laninha, né? Então também tem influência também e de um outro fator externo que não é meteorológico, mas sim superficial, assim como a Laninha é, né? A Laninha não é um fenômeno de natureza atmosférica.
A Laninha e o El Niño é um fenômeno que ocorre do aquecimento e resfriamento das águas do Pacífico, certo? E também tem um outro fator que está associado com um elemento que não é atmosférico, que é marítimo, né, oceânico, que é a temperatura da superfície do Atlântico. Isso também influencia muito para ocorrer precipitações intensas ou um período bem extenso de precipitações assim, significativas dessa região. Uma coisa que mostra-se interessante é que as áreas de precipitação mais baixas na região Nordeste elas diminuem de forma significativa devido a essa questão de aumento da atividade convectiva, certo? Devido a um fator termodinâmico, lembrando que estamos no verão, certo? E estamos falando no mês de março, certo? Mas ainda assim existe um núcleo de precipitação mais baixa, que é numa região semiárida, certo? Que sofre um processo de desertificação aqui no extremo norte de Minas, com a divisa do estado da Bahia, o limite geográfico, né? O limite estadual com a Bahia, certo? Então, aqui temos o mês de abril, certo? Repare que o mês de abril, a área de precipitação na região sudeste e parte da região nordeste, ela começa a ter uma perda significativa da intensidade da precipitação. Por quê? Porque o mês de abril, ele é um mês de transição, certo? É um mês de transição entre o quê? Entre o verão e o quê? E o período de inverno, certo? Então, abril já é um mês de transição, que é o outono, né? Que temos aí o abril, maio e depois você tem o outono começando em junho, certo? Então temos aqui já uma redução significativa das precipitações, da intensidade das precipitações, certo? Nesse período. Lembrando que isso é uma média acumulada, da precipitação acumulada dentro de um período de 61 até 90, né? De 1961 até 1990, certo, pessoal? Então é isso. Vamos ficar atentos nessa questão da média, certo? Isso é uma climatologia, certo? É uma climatologia que está associada com isso. É incrível, é só começar a gravar que aparece o cachorro late, o vizinho faz um barulho ali, e agora vem o carro da fruta aqui fazendo barulho. Mas vamos assim mesmo, não vou editar esse vídeo não. Vai com o carro da fruta vendendo laranja ali embaixo e vamos que vamos, certo? Porque dá um trabalho danado fazer vídeo para ficar editando depois, vai assim mesmo. Espero que vocês não estejam escutando isso. Enfim, chegou no mês de maio, que é o limite já perto, que é o inverno batendo nas portas. Então você tem o que? Você tem uma redução significativa da precipitação em 2, 3, 4, 5 estados brasileiros, né? Piauí, o extremo sul do Piauí, Tocantins, Goiás, parte do Mato Grosso, né? No caso 6 estados, né? E grande parte do estado de Minas Gerais, né? Onde você verifica uma redução significativa da precipitação, certo? Da frequência de valores de precipitação mais elevados. Isso é normal dentro do contexto climatológico, uma vez que você está no período de inverno, você tem uma termodinâmica não muito favorável à formação de núcleos de convecção e principalmente uma redução significativa da chuva, a incursão de frentes frias na região sul, sudeste e parte da região centro-oeste, ela ocorre com mais frequência. E quando falamos de frentes frias, estamos falando de um ar frio e seco, certo? É a propagação de um ar frio e seco, que uma vez que se estabelece nessas regiões, certo? Mesmo que seja de forma transiente, o que acontece? Ele provoca uma redução significativa da precipitação, certo? E na vanguarda, depois vamos falar sobre isso, né? E na retaguarda dessas frentes frias, sempre vem uma região de alta pressão atmosférica, onde inibe a formação das nuvens, né? O ar ele é descendente,
é de cima para baixo, da atmosfera mais alta para a superfície. Mas não se preocupe, esses termos que eu estou mostrando para vocês para explicar aí o que vocês estão observando, eu vou falar detalhadamente em aulas futuras, o que é uma região de alta pressão, o que é uma região de baixa pressão, né? O que é exercite, o que é o VCAM. Não se preocupe que tudo isso vai ser postado, né, de forma muito consciente, de forma muito detalhada, né, detalhista. Então passamos para o próximo mês, que é o mês de junho, e aí já temos praticamente um inverno no hemisfério sul e uma grande área seca no país, né? E um outro fator que eu não falei aqui, é comum você ter períodos de bloqueio atmosférico. O que é o bloqueio atmosférico? Na verdade, depois, como vou falar posteriormente, trata-se de uma região de alta pressão que ela invade grande parte aqui do sudeste e sul do país, né? Aumentando o que? Um efeito de bloqueio das frentes frias dessa região ou de um ar mais úmido, fazendo com que eles cheguem na região sul do país. Por isso que você observa aqui uma área verde com até um expressivo volume de precipitação, né? Variando de 100 até uns 180, 150 milímetros na região sul do país, certo? Por quê? Por causa das incursões das frentes frias. Essas frentes frias, elas se encontram, né? Elas entram em contato com posteriormente um ar mais quente e úmido, então você gera uma certa atividade convectiva e proporcionando uma chuva mais intensa, uma precipitação mais volumosa, né, nessa região aí nesse período. E depois, o que acontece? Essa frente fria, ela meio que perde força, vamos usar essa linguagem por enquanto, e ela avança para a região oceânica, né, influenciando de forma muito pouca a região sudeste, uma vez que as taxas de precipitação são entre 40 e 60 milímetros, certo? No sul do país, perdão, no sul do estado de São Paulo e em partes do Rio de Janeiro. Destacando novamente a grande área de seca, né, vamos dizer assim, uma grande região do país em que a atmosfera encontra-se seca e com baixas taxas de precipitação, praticamente nenhuma precipitação nessa época do ano, certo? Lembrando que a região norte do país, os estados do norte, eles já sofrem uma inversão, né? Lembra-se no mês de janeiro, onde o estado de Roraima, ele tinha uma precipitação muito baixa, agora essas precipitações são muito mais elevadas. Essa região aqui é onde passa a linha do Equador, então em teoria, passou a 0 graus norte, onde vocês estão vendo aqui 0 graus até 5 graus norte, é em teoria inverno, né? Mas como está numa região muito próxima da região equatorial, não há, digamos assim, uma forma mais latente da manifestação do verão nessa região. Grande parte dessa precipitação se dá novamente pela zona de convergência intertropical, por fatores termodinâmicos, certo? E pela grande oferta de umidade, uma vez que essa região aqui tem uma vasta concentração de floresta tropical, que no caso aqui é a floresta amazônica, certo? É um bioma extremamente relevante. Posteriormente, né, vamos avançar um pouco, senão vai ficar um pouco maçante. Aqui temos o mês de julho, certo? Onde algumas regiões do Nordeste você verifica aqui, ó, aquilo que eu estava comentando anteriormente, na faixa leste do litoral nordestino, você vê precipitações acima de 100 milímetros, certo? Por quê? Por conta da influência daquilo que a gente chama de ondas de leste,
ou distúrbios de propagação de leste, certo? Que são ondas que começam com depressões tropicais no Atlântico, perto da costa africana, e se propagam até chegar na região nordestina, aqui no leste do litoral nordestino aqui. No estado do Ceará, você verifica alguns núcleos de precipitação, certo? Acima de 100 milímetros, mas aí no caso é mais uma questão associados com essas ondas de leste e também associadas com a geografia, vamos dizer assim, a questão geomórfica, a questão geológica dessa região. Uma vez que entre o estado do Ceará e o Rio Grande do Norte, temos aqui a Chapada do Apodi, né? Que é uma região onde uma barreira natural da circulação do vento nessa região aqui em baixos níveis. Então as ondas de leste são ondas que ocorrem em baixos níveis, e depois eu vou explicar o que é baixos níveis, certo? Baixos níveis é uma região onde você pega de zero até, está relacionado com a camada limite atmosférica que a gente vai ver por depois, de 0 a 1 km, mais ou menos nessa faixa, ok? E vamos verificar isso com mais calma, certo? Mas grande parte da precipitação que ocorre no Nordeste brasileiro é mais na região litorânea nessa época do ano, devido a essa influência das ondas de leste, certo? Bem, avançando mais um pouco, vamos pular o mês de agosto e vamos diretamente para o mês de setembro. O mês de setembro é considerado um mês crítico. Por quê? Porque vamos dizer assim que ele é o auge do inverno, né? Você tem assim, o auge do inverno na verdade é agosto, né? Tanto que quando a gente voltar aqui um slide anterior, você tem o auge do inverno, né? O auge do período seco. Porque você verifica aí muitos estados do território brasileiro, do país, que sofrem de forma significativa essa influência dessa massa de ar seco que atua no Brasil, né, que atua no continente sul-americano, na sua grande totalidade na região do Brasil, atuando de forma significativa. E aí você verifica o que? Uma das coisas que a gente vai ver posteriormente, né, dos pontos que vamos atacar é a questão do bloqueio atmosférico, que ele se torna muito intenso nessa região aqui, nessa época do ano, não no Brasil como um todo, mas ele influencia para que as frentes frias não avancem, né, ficam mais concentradas na região sul do país e, consequentemente, se direcionando para a região oceânica, certo? E temos aqui o auge, né? O auge do período de inverno, que é o mês de agosto, e aí você tem aqui o que? Uma distribuição muito baixa da taxa de precipitação, certo? Ok? Com precipitações inferiores a 10 milímetros. Somente algumas regiões litorâneas da região nordeste, principalmente da região litorânea leste, e Piauí, extremo noroeste do estado do Ceará, certo? A parte aqui do nordeste do Maranhão, extremo litoral norte, né? Não é nem litoral norte do estado do Maranhão que temos essa redução significativa da precipitação, ok? Avançando para o mês de outubro, saindo do mês complicado aqui, né, que eles colocam lá embaixo. Vamos voltar aqui rapidamente no mês de setembro, só para mostrar aqui uma coisa, que aqui o outubro ele mascara. No mês de setembro você já vê o que? Uma redução significativa da quantidade de área seca, vamos usar essa expressão por enquanto, certo? Lembrando que não é que não chova, as taxas de precipitação são muito baixas. Novamente lembrando que isso é um período climatológico referente ao 1961 a 1990. Então, isso é como se fosse uma média, certo? Mas não é a média de mensal, é uma média acumulada, né? Não é a média diária, é uma média acumulada de todas as precipitações que ocorrem ao longo do mês. Certo? Depois eu vou explicar isso com mais detalhes em
aulas futuras. Então, o que acontece? Nessa época do ano, você verifica já uma mudança um pouco tímida, mas uma mudança significativa, né? Significativa não no sentido que se sobrepõe a essa mudança tímida, mas regiões onde você tinha baixa taxa de precipitação ou nenhuma taxa de precipitação, principalmente na região do Mato Grosso do Sul, na região de São Paulo e na região de Mato Grosso, você já começa a ter o que? Precipitações mais significativas comparadas com o mês anterior. Por quê? Porque você já está saindo do período de inverno e estamos entrando no período de transição para o verão. Então aí já começa o quê? Uma primavera aí se manifestando, e aí vários sistemas meteorológicos que vamos abordar ao longo da nossa disciplina, eles começam a ganhar certas formas, certas configurações, e configurações essas que vão influenciar no retorno da precipitação, certo? Então você já tem uma precipitação no sul do Mato Grosso do Sul, e isso é muito bom para a região do Pantanal, certo? Você já tem uma área maior de precipitação na região de floresta amazônica, certo? E ainda assim você tem um estado do sudeste mais tímido com as precipitações, estamos falando aí de 50 milímetros, né, em média, certo? Entre 50 a 80 milímetros em média. E lembrando que isso é um acumulado mensal, tá, gente? E é uma média, isso não quer dizer que todos os meses de outubro, setembro vão ter essas precipitações, isso é uma média, né? Por isso que é uma normal climatológica. E, consequentemente, temos aqui os estados do Nordeste ainda sofrendo com essa precipitação mais reduzida, né? Então, quando formos para outubro, aí você tem uma redução significativa da área de ter precipitação mais baixa, né? De áreas, abre aspas, secas, né? E aí por quê? Porque aqui você começa a ter influência de certos fenômenos, certos sistemas meteorológicos, como por exemplo a zona de convergência do Atlântico Sul, depois eu vou falar sobre ela, que é a região da Baixa do Chaco ou Alta da Bolívia, né, que vamos falar também sobre isso, que configura, né, ajuda a configurar essa questão da zona de convergência do Atlântico Sul, que traz precipitação desde a região ali do Acre, né, passando pelo estado do Amazonas, seguindo pela região centro-oeste do país, até chegar à região sul-sudeste do país, certo? E avançando mais um pouco, temos o mês de novembro, certo? Lembrando que a área de baixa precipitação no Nordeste já começa a reduzir, mas os estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco e Paraíba ainda sofrem bastante com a precipitação baixa. Mas já estados como, por exemplo, o Mato Grosso, regiões de Goiás e partes de regiões do estado do Amazonas já começam a ter precipitações muito mais elevadas, né, chegando a valores acima de 250, 260 milímetros, ok? E novamente temos aqui o mês de dezembro, fechando o ciclo, onde novamente verifica-se uma grande concentração de precipitação nessa região e novamente ela seguindo um padrão desde da parte ali do Acre, passando pelo Amazonas, né, pelo Mato Grosso, seguindo em direção à região centro-oeste ali do estado do Goiás, certo? Partes do estado de Minas Gerais e chegando até ali no sudeste brasileiro, ali na região do sul fluminense, né? E ali na região do Vale do Paraíba, ali no estado de São Paulo.
seguindo exatamente esse padrão, vamos ver depois que é exatamente a área de atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, certo? Então esse é o mês de dezembro, ok? E o próximo slide, ele vai mostrar, o próximo gráfico, ele vai mostrar como que se comporta ao longo do ano. Eu não estou olhando mais do ponto de vista mensal, eu vou olhar do ponto de vista anual. Anualmente, você tem essa configuração, certo? Então, se você vai fazer um planejamento mensal, então as informações que você vai precisar, seja na área da agricultura ou na área da pecuária, enfim, ou algum tipo de implementação relacionada com recursos hídricos, você tem que analisar do ponto de vista mensal, né? Agora, se o seu empreendimento ou se a sua ação ela necessita de um tempo maior, por exemplo, uma escala anual, então esse tipo de informação que vai ser mais significativa, certo? Enfim, aí fica dependendo da aplicação do conhecimento que você quer empreender ou aplicar, né, naquela região. Por exemplo, anualmente você tem uma precipitação muito elevada na região norte do país, mesmo tendo reduções significativas em certos pontos, né, em certas localidades. No estado do Nordeste, você vê que as regiões mais críticas, que são precipitações abaixo de 450 milímetros, é a região ali do extremo norte da Bahia, certo? Que é a região que mais sofre com esse tipo de falta, né, desse recurso hídrico que é proveniente, no caso aí, da precipitação, né, cuja fonte é a precipitação pluviométrica, que é a região aqui do extremo norte aqui da Bahia, já na divisa aqui com o estado de Pernambuco, certo? Existe um núcleo de precipitação que pode variar entre 1.000 até 1.400 milímetros ali na região da divisa do Ceará com Pernambuco e a Paraíba, ali, que é a Chapada do Araripe, né? Aquela região ali da Chapada do Araripe, por fato de você ter uma região ali serrana, né? Vamos usar essa expressão aqui, e uma presença de Mata Atlântica ainda ali remanescente, certo? A mesma coisa acontece ali naquela região norte do Ceará, na mais parte da região central, próximo do estado, próximo da capital de Fortaleza. Você verifica ali também um núcleo mais significativo. Por quê? Porque ali tem a chapada tem uma serra, né? Não é uma chapada, vamos dizer assim, é a serra de Baturité, né? Que tem ali também um resquício bastante significativo de Mata Atlântica ali, né? E possui uma certa elevação, né, acima do nível do mar. Agora de cabeça eu não vou lembrar qual é o valor, mas é um valor significativo a ponto de influenciar o microclima da região. O outro destaque que a gente pode dizer também é que né, em quase todos os países, você, com exceção da região Nordeste, você tem um acumulado superior a 1.000 milímetros por ano, certo? Quase todas as regiões, certo? Ok? E o destaque maior é para a região extrema, né? Extrema da região norte. Em algumas localidades da região norte, você tem extremos acima de 2.000 milímetros, outras regiões acima até de quase 3.000 milímetros. Né? É muita chuva concentrada ao longo do ano. Então é isso, gente. Então fechamos essa primeira parte do vídeo para não ficar muito extenso de precipitação. Essa parte de precipitação vai ser dividida entre 4 partes, né? Hoje é a segunda. Estamos falando aqui do Brasil, como que a precipitação é distribuída no estado brasileiro em termos de climatologia, certo? Ao próximo vídeo a gente vai falar sobre como que essa distribuição ela ocorre ao longo do planeta todo, ok? Então um abraço e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.